Um curso em milagres, capítulo 21. Razão e percepção. Introdução. 1. A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do seu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como o homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é um resultado e não uma causa, e é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Tudo que é contemplado com visão é curado e santo. Nada percebido sem ela significa coisa alguma, e onde não há significado, há caos. 2. A condenação é o teu julgamento sobre ti mesmo, e isso irá projetar sobre o mundo. Se o vês condenado, tudo o que vês é o que fizeste para ferir o Filho de Deus. Se contemplas o desastre e a catástrofe, tentaste crucificá-lo. Se vês santidade e esperança, tu te uniste à vontade de Deus para libertá-lo. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões, e verás a testemunha para a escolha que fizeste e aprenderás, a partir daí, a reconhecer qual delas escolheste. O mundo que vês apenas te mostra quanta alegria te permitiste ver em ti mesmo e aceitar como tua. E se esse é o seu significado, então o poder de dar-lhe alegria não pode deixar de estar dentro de ti. Tópico 1. A canção esquecida. 1. Não te esqueças de que o mundo que aqueles que não veem, veem. Tem que ser imaginado, pois o seu espaço real lhes é desconhecido. Eles têm que inferir o que poderia ser visto de evidência sempre indireta e reconstruir suas inferências à medida que tropeçam e caem devido ao que não reconheceram. Ou podem caminhar sem danos através de portas abertas que pensavam estar fechadas. E o mesmo acontece contigo. Tu não vês. Os teus dados para a inferência estão errados e assim tropeças e cais sobre as pedras que não reconheceste. Mas falhas em estar ciente de que podes atravessar as portas que pensavam estarem fechadas. Mas que estão abertas diante de olhos que não veem, esperando para te dar as boas-vindas. 2. Como é tolo tentar julgar o que poderia ser visto no lugar disso? Não é necessário imaginar como o mundo tem que ser. Ele precisa ser visto antes que o reconheças pelo que é. É possível te mostrar quais são as portas que estão abertas e podes ver onde está a segurança. Qual é o caminho que conduz à escuridão e qual é o que conduz à luz? O julgamento sempre te dará direções falsas, mas a visão te mostra onde ir. Por que deverias adivinhar? 3. Não há necessidade de aprender através da dor. E lições benignas são aprendidas alegremente e lembradas com contentamento. O que te dá felicidade, tu queres aprender e não esquecer. Não é isso o que queres negar. A tua questão consiste em saber se os meios através dos quais esse curso é aprendido te trarão a alegria que ele promete. Se acreditasses que ele te traria, aprendê-lo não seria nenhum problema. Ainda não és um aprendiz feliz, porque ainda permaneces incerto. Não tens certeza que a visão te dá mais do que o julgamento e aprendeste que não podes ter ambos. 4. Os cegos se acostumam ao seu mundo por meio de seus ajustamentos a ele. Pensam que conhecem o seu caminho dentro dele. Eles o aprenderam não através de lições alegres, mas devido a duras necessidades de limites que acreditaram não serem capazes de superar. E ainda acreditando nisso, gostam dessas lições e prendem-se a elas porque não podem ver. Não compreenderam que essas lições os mantêm cegos. Nisso eles não acreditam. E assim mantêm o mundo que aprenderam a ver em suas imaginações,
acreditando que a sua escolha é essa ou nenhuma. Eles odeiam o mundo que aprenderam através da dor e pensam que todas as coisas que estão nesse mundo servem para lembrá-los de que são incompletos e amargamente destituídos. 5. Assim definem as suas vidas e onde vivem, ajustando-se a elas como pensam que devem, com medo de perder o pouco que possuem. E assim é com todos os que veem o corpo como tudo o que tem e tudo o que seus irmãos têm. Eles tentam alcançar uns aos outros e falham outra vez. E ajustam-se à solidão, acreditando que manter o corpo é salvar o pouco que tem. Escuta e tenta pensar se te lembras do que vamos falar agora. 6. Escuta, talvez possas captar um indício de um estado antigo, não totalmente esquecido. Vago talvez, mas não completamente estranho. Como uma canção cujo nome há muito tempo foi esquecido. E as circunstâncias nas quais a ouviste estão completamente apagadas. Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia. Sem ligação com qualquer pessoa ou local ou com qualquer coisa em particular, mas te lembras apenas a partir desse pequeno trecho como era bela a canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste e como amavas aquele que ali estavam e escutaram contigo. 7. As notas nada são, no entanto, tu as mantiveste contigo. Não por elas mesmas, mas como uma suave lembrança de algo que te faria chorar se te lembrasses de como te foi caro. Poderias lembrar-te, mas tens medo, acreditando que perderias o mundo que aprendeste desde então. E apesar disso, sabes que nada no mundo que aprendeste tem nem sequer a metade do valor daquilo para ti. Ouve e vê se te lembras de uma canção antiga que reconheceste há muito tempo e da qual gostaste mais do que de qualquer melodia que tenhas ensinado a ti mesmo a apreciar desde então. 8. Além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todas as coisas que vês, e ainda assim, de algum modo familiar, está um arco de luz dourada, que à medida que olhas, se alonga em um grande círculo brilhante, e todo o círculo se enche de luz diante dos teus olhos. Os contornos do círculo desaparecem e o que há dentro já não está mais contido em nada. A luz se expande e cobre todas as coisas, estendendo-se até a infinidade, para sempre brilhante e sem nenhuma ruptura ou limite em parte alguma. Dentro dela, tudo está unido em perfeita continuidade. E nem é possível imaginar que qualquer coisa pudesse estar fora, pois não há lugar algum onde essa luz não esteja. 9. Essa é a visão do Filho de Deus, a quem conheces bem. Aqui está o que vê aquele que conhece o seu Pai. Aqui está a memória do que tu és. Uma parte disso, contudo, isso dentro de ti e unido a tudo com a mesma certeza com que tudo está unido em ti. Aceita a visão que pode te mostrar isso e não o corpo. Conheces a antiga canção e a conheces bem. Nada jamais te será tão caro como esse antigo hino de amor que o Filho de Deus ainda canta a seu Pai. 10. E agora os cegos podem ver, pois a mesma canção que cantam em honra ao seu Criador glorifica também a eles. A cegueira que fizeram não será capaz de resistir à memória dessa canção, e contemplarão a visão do Filho de Deus, lembrando-se de quem é aquele a respeito do qual estão cantando. O que é um milagre se não essa lembrança? E existe alguém em quem essa memória não esteja? A luz está em um só, desperta a luz em um só desperta a luz em todos. E quando a vês em seu irmão, tu está te lembrando por todos. Tópico 2. A responsabilidade pelo que se vê. 1. Nós temos repetido quão pouco te é pedido para aprenderes esse curso. Essa mesma boa vontade, que é pouca, é o que precisas para ter todo o teu relacionamento transformado em alegria.
A pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo, pela qual ele te dá tudo. O muito pouco sobre o qual se baseia a salvação. A diminuta mudança da mente através da qual a crucificação é transformada em ressurreição. E sendo verdadeira, é tão simples que não pode falhar em ser completamente compreendida. Rejeitada, sim, mas não ambígua. E se escolhes ir contra ela agora, não será porque é obscura, mas porque esse pequeno custo pareceu, no teu julgamento, ser grande demais para ser pago pela paz. 2. Essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isto, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Não enganes mais a ti mesmo pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. 3. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente confundido por eventos. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. É impossível que os acontecimentos que vêm a ele não tenham sido sua escolha. Seu poder de decisão é o determinante de toda a situação na qual ele parece se achar, por acaso ou por acidente. Nenhum acidente ou acaso é possível dentro do universo como Deus o criou, fora do qual não há nada. Sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Sê feliz e terá dado o poder da decisão àquele que tem que decidir-se por Deus por ti. Essa é a pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo e, inclusive, essa ele te dá para que a des a ti mesmo. Pois através dessa dádiva te é dado o poder de liberar o teu Salvador para que ele possa te dar a salvação. 4. Não te ressintas, então, por esse pequeno oferecimento. Nega-o e mantens o mundo da mesma forma como o vês agora. Entrega-o e tudo o que vês se vai com ele. Nunca tanto foi dado por tão pouco. No instante santo, essa troca é efetuada e mantida. Aqui o mundo que não queres é trazido àqueles que queres, e aqui o mundo que queres te é dado porque o queres. Entretanto, para isso, em primeiro lugar, o poder do teu querer tem que ser reconhecido. Tens que aceitar a força deste poder e não a sua fraqueza. Tens que perceber que o que é suficientemente forte para fazer o mundo pode deixar que ele se vá e pode aceitar a correção se estiveres disposto a ver que estavas errado. 5. O mundo que vês não é senão a vã testemunha de que estavas certo. Essa testemunha é insana. Tu a treinaste no testemunho que ela te dá. E quando ela o deu de volta a ti, escutaste e te convenceste de que o que ela viu era verdadeiro. Tu fizeste isto a ti mesmo. Vê apenas isso e verás também como é circular o raciocínio sobre o qual se baseia o teu ver. Isso não te foi dado, isso foi a tua dádiva a ti e ao teu irmão. Assim sendo, que estejas disposto a deixar que ela seja tirada do teu irmão e substituída pela verdade. E, à medida que olhas para a mudança do teu irmão, ser-te-á dado vê-la em ti mesmo. 6. Talvez não vejas a necessidade que tens de fazer esse pequeno oferecimento. Então, olha mais de perto para o que ele é. E muito simplesmente vejas nele toda a troca da separação pela salvação. O ego não é mais do que uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a sua vontade e, portanto, sem a vontade do seu Criador, cuja vontade não pode ser separada da sua própria. O que substitui a vontade do Filho de Deus é isto: uma louca revolta contra o que não pode deixar de ser para sempre. Essa é a afirmação de que ele tem o poder de tomar
tornar Deus impotente e assim tomar para si o poder de Deus e deixar-se sem aquilo que tem sido a vontade de Deus para ele. Essa é a ideia louca que entronizaste sobre os teus olhares e adoras. E qualquer coisa que a ameace, parece atacar a tua fé, pois é aqui que ela está investida. Não penses que não tens fé, pois a tua crença e confiança nisso são pois a sua crença e confiança nisso são, de fato, fortes. 7. O Espírito Santo pode te dar fé na satisfação e visão para vê-la com bastante facilidade, mas não deixaste aberto e desocupado o altar, onde é o lugar das dádivas. Onde elas deveriam estar, colocaste os teus ídolos e alguma outra coisa. Tu dás realidade a essa outra vontade que parece te dizer o que tem que acontecer. E, portanto, o que te mostraria outra coisa não pode deixar de parecer irreal. Tudo que te é pedido é abrir espaço para a verdade. Não te és pedido que faças ou executes o que está além da tua compreensão. Tudo o que te é pedido é que a deixes entrar, apenas que pares de interferir com o que acontecerá por si mesmo. Simplesmente que reconheças de novo a presença do que pensaste que tinhas descartado. 8. Que estejas disposto por um instante a deixar os teus altares livres do que depositaste sobre eles. E o que realmente lá está, tu não podes deixar de ver. O instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento, pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Só então é possível olhar para dentro e ver o que tem que estar lá, claramente visível e totalmente independente de interferência e julgamento. O desfazer não é tarefa tua, mas de fato depende de ti dar boas-vindas a isso ou não. A fé e o desejo caminham de mãos dadas, pois todas as pessoas acreditam naquilo que querem. 9. Nós já dissemos que o ego faz de conta que a fantasia é real, pois essa é a forma como ele lida com aquilo que quer para fazer com que seja assim. Não há melhor demonstração do poder do querer e, portanto, da fé para fazer com que suas metas pareçam reais e possíveis. A fé no irreal conduz a ajuste da realidade e de forma a fazê-la adequar-se à meta da loucura. A meta do pecado induz a percepção de um mundo amedrontador para justificar seu propósito. O que desejas, tu verás. E se a sua realidade é falsa, mantê-la-ás por não reconheceres todos os ajustes que nela introduziste para fazer com que seja assim. 10. Quando a visão é negada, a confusão de causa e efeito vem a ser inevitável. O propósito agora passa a ser o de manter obscura a causa do efeito e o de fazer o efeito aparecer como a causa. Essa aparente independência do efeito permite que ele seja considerado como algo que existe por si mesmo e capaz de servir como uma causa para os eventos e sentimentos que aquele que o fez pensa que ele causa. Anteriormente, nós falamos do teu desejo de criar o teu próprio Criador e ser pai ao invés de filho para com ele. Esse é o mesmo desejo. O filho é o efeito, cuja causa ele quer negar. E assim ele parece ser a causa, produzindo efeitos reais. Nada pode ter efeitos sem uma causa, e confundir os dois simplesmente é falhar na compreensão de ambos. 11. É igualmente necessário que reconheças que fizeste o mundo que vês, assim como que reconheças que não criaste a ti mesmo. Ambos são o mesmo equívoco. Nada que não tenha sido criado pelo teu Criador tem qualquer influência sobre ti. E se pensas que o que fizeste pode te dizer o que vês e sentes, e se colocas a tua fé na habilidade dessas coisas para fazer com que seja assim, estás negando o teu Criador e acreditando que fizeste a ti mesmo. Pois se pensas que o mundo que fizeste tem poder para fazer de ti o que ele quer, estás confundindo pai e filho, efeito e fonte. 12. As criações do filho são como as do seu pai. No entanto, ao criá-las, o filho
Não se ilude achando que é independente de sua fonte. A sua união com ela é a fonte da sua criação. A parte disso, ele não tem poder de criar o que faz e o que faz não tem significado. Não muda nada na criação. Depende inteiramente da loucura daquele que o faz e não pode servir para justificar a loucura. O teu irmão pensa que fez o mundo contigo. Assim, ele nega a criação contigo. Ele pensa que o mundo que ele fez, o fez. Assim, ele nega que ele o tenha feito. 13. No entanto, a verdade é que tu e teu irmão foram ambos criados por um pai amoroso, que os criou juntos e como um só. Vê o que prova o contrário e negas toda a tua realidade. Mas admite que todas as coisas que parecem se interpor entre vós, mantendo vós afastados uns do outros e separados do vosso Pai, tu fizeste em segredo, e o instante da liberação veio a ti. Todos os seus efeitos terão desaparecido, porque a sua fonte terá sido descoberta. É a sua aparente independência da sua fonte que te mantém prisioneiro. Esse é o mesmo equívoco que pensar que és independente da fonte pela qual foste criado e que nunca deixaste.